Hoje a gente vai fazer uma explanação geral, um panorama sobre tudo, mas já vai dar para vocês pegarem aqui as principais chaves que nós vamos utilizar. Nós vamos falar de muita química, nós vamos falar de muita biologia, principalmente dentro da área da genética. Nós vamos falar de células, de cromossomos, de DNA, nucleotídeos, enfim, muita coisa. E isso dentro da linguagem da Bíblia, que a Bíblia basicamente também ela é um livro de genética. Vamos falar sobre templo, sobre corpo, alguns padrões. Isso vai apontar também para até mesmo a questão do corpo futuro, o atual corpo presente, questões de cosmologia. Isso tudo está integrado. Então é o Logos, a palavra dentro de você. Bem, eu já vou compartilhar aqui a minha tela. Minha tela já está compartilhada. Vamos iniciar então a apresentação de slides. Construção bíblica, o Logos dentro de você. Então, nós vamos entender o layout físico dessa construção da Bíblia. Porque nós sabemos que a Bíblia que nos chegou são 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. O objetivo então desse estudo é explorar o conhecimento antigo do DNA e da biologia celular, que foi preservado nas páginas da Bíblia. Então, nós temos como objetivo principal, nós vamos fazer uma comparação nas Escrituras com o que agora sabemos sobre a fisiologia do corpo humano atual, a fim de ver se há uma mensagem que está ali codificada, apenas esperando por uma geração futura para finalmente ser descoberta. Então, ou seja, nós vamos aqui misturar a Bíblia com ciência. O tempo todo nós vamos usar essas duas ferramentas. E antes mesmo de começarmos a abrir a Bíblia e examinar ali os seus textos, primeiro nós vamos dar uma olhada na própria construção física da Bíblia para ver se tem alguma pista genética, se foi ali deixado algo para que nós venhamos a descobrir. Como eu falei, a Bíblia está dividida em duas seções. A primeira é o Antigo Testamento, a segunda é o Novo Testamento. O Novo Testamento, 27 livros, o Velho, 39. Total, 66 livros. E essas duas seções são frequentemente chamadas de testemunhas, ou mais especificamente, as duas testemunhas. E aí existem muitos motivos pelos quais nós chamamos de duas testemunhas. Mas um bom exemplo seria a palavra testamento. Ela está relacionada com a palavra testemunho. Um testemunho é algo que se dá a um júri. Por exemplo, quando você é uma testemunha. Então esta é a chave muito importante para nos ajudar a decifrar coisas como, por exemplo, o céu se unindo à terra, ou mesmo o sol se unindo à lua, que serão temas importantes, pois céu unindo-se à terra é exatamente o que encontramos nas duas seções da Bíblia, Antigo Testamento e Novo Testamento. Então, o conceito metafórico de céu e terra vem de muitos lugares nas Escrituras. Por exemplo, 1 João, capítulo 5, versos 7 e 8, são alguns dos exemplos mais marcantes que está escrito. Por 3 são os que testificam no céu. Ou seja, existem 3 testemunhas no céu. O Pai, a Palavra ou Logos e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Então nós temos o Pai, a Palavra, Cristo e o Espírito Santo. Os 3 testemunhas no céu. Tendo dito isso, observe que o versículo que descreve a testemunha celestial, existem então esses 3 descritores exclusivos, e eles descrevem coisas que são celestiais, não são terrenos. É algo celestial. Por exemplo, para a gente lembrar aqui, conectar. O Pai. Pai nosso que está nos céus. Oração que Cristo fez do Pai Nosso.
Nós temos a palavra, o verbo, o logos. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E temos o Espírito Santo, que desceu em forma corpórea, como uma pomba, sobre Cristo. 3 testemunhas celestiais. Agora, e esses 3, eles apontam como testemunhas para algo que é o nucleotídeo. E se alguém fosse escolher em qual testamento isso se encaixaria, ou seja, esses 3 testemunhos, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, não tem nenhuma dúvida que é no Novo Testamento. Porque esse Novo Testamento é quando somos apresentados a história do Espírito Santo, de Cristo, e a palavra que ele é como uma dádiva a qual o Pai nos entregou, o Logos, seu Filho unigênito. Então, portanto, o Novo Testamento seria uma representação da testemunha celestial. Agora nós vamos falar das 3 testemunhas na terra. Tem 1 João 5,8. E 3 são os que dão testemunho na terra: o Espírito, a água e o sangue. E esses 3 concordam em um. Então nós temos o Espírito, a água e o sangue. Vocês podem observar que este versículo que descreve a testemunha terrestre contém 3 descritores únicos também. E esses 3 também estão em conexão. Em outras palavras, compõem um testamento, onde cada um é uma testemunha. E esses 3 descrevem coisas terrenas: o espírito, a água, o sangue. Por exemplo, o espírito é basicamente o que você e eu temos para viver. De certa forma, nós estamos por um bom motivo e propósito, e sobre uma condição temporária, nós estamos presos em um corpo carnal de água e sangue, até que nós venhamos ser revestidos do incorruptível. Então, qualquer pessoa que estuda a Bíblia pode atestar o fato que o Antigo Testamento corresponde perfeitamente a essas descrições. Como, por exemplo, nós temos a questão do sangue, e aí nós temos Gênesis 4:11, que diz: a terra abrindo sua boca para receber o sangue de Abel. Gênesis 4:11, que é esse slide aqui. Então, é um exemplo, então, nós vemos a questão do sangue, e como um elemento ligado às coisas dessa realidade terrena. Temos também a questão da água, ligada com um dilúvio. E também temos a questão do espírito. E o espírito terreno, procurando influenciar a humanidade, tanto o Espírito de Deus, que é a testemunha em nós, que é aquele que intercede por nós, e nós também temos a questão dos espíritos dos anjos caídos, que eles, nos bastidores, influenciam a humanidade em relação a coisas pecaminosas. Então nós temos então as 2 testemunhas, as celestiais e as terrenas, que não são apenas o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Como eu mostrei aqui, tem a água, tem o sangue, tem o Espírito, tem o Pai, tem a Palavra e tem o Espírito Santo. No total, nós temos 6 testemunhas. Ok. Outra chave importante, os 4 evangelhos. Observem que os 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João separam as 2 testemunhas. Então você pode pensar neles como um plano que fica entre o céu e a terra, um elo, uma ponte. Então uma ponte que vai ligar o quê? Vamos olhar então, vai ligar a água, o sangue e o Espírito, vai ligar com o Pai, a Palavra, o Logos, e com o Espírito Santo. Está vendo que isso aqui já mostra uma conexão para transformar o Espírito, a água e o sangue num novo corpo? Então, quando nós olhamos para a construção da Bíblia, nós vemos uma progressão ou uma ascensão da terra para o céu,
aonde os 4 evangelhos são uma espécie de ponte. Então nós temos o evangelho de Mateus, ligado ao homem. Isso aqui tem a ver com os 4 seres celestiais, que eu tanto já falei no canal, viu, pessoal? Ligados à constelação de Aquário, Leão, Touro, Escorpião, ligados a Tomahawk, Regulus, Aldebaran e Antares. Os 4 cantos do céu, os 4 ventos e tantas outras coisas. Então aqui estão, sem dúvida, um dos conceitos mais importantes para que nós venhamos entender toda essa apresentação. Então nós vemos características de Cristo como homem, Evangelho de Mateus, leão da tribo de Judá, em Marcos, o bezerro cevado, sacrificado, Lucas, aquele que cumpre a sua missão, que paga os pecados através do seu sangue, ou seja, Cristo ali como oferta perfeita, e nós temos João apresentando como águia, Cristo como Deus, ou seja, sublime, que está no lugar mais elevado, assim como a águia, símbolo de poder. Em suma, isso aqui é um resumo para 2 coisas muito importantes. Ponto número 1. A Bíblia, ela é escrita, não é isso que nós estamos estudando aqui, a Constituição da Bíblia, ela é escrita em uma espécie de lógica de 4ª dimensão. Esses 4 evangelhos, daqui a pouquinho a gente vai descobrir algo que eles estão associados. Inclusive a própria maçonaria vai fazer essa referência. Eu vou usar aqui algumas ilustrações de conceitos ou símbolos, ou até mesmo de templos maçônicos, lembrando que templo é corpo, eles vão ter esse tipo de conhecimento. Então nós temos aqui as 2 pilastras, os 2 pilares da maçonaria, Boaz e Jaquim, onde que o da esquerda representa a terra, claro que eles estão usando aqui de maneira covarde, né, o modelo heliocêntrico, e aqui nós temos o pilar de Jaquim, mostrando a questão do céu, tá vendo? Estrelas, constelações, colocado como as constelações zodiacais. Então eles estão mostrando terra, a Bíblia, como o Logos, essa ponte que é Cristo, lembrando que toda a escritura vai apontar para o Messias. Então, o Messias que vai fazer essa união da terra com o céu, ele é a porta, ele é o elo, ele é a ponte. Isso está em Mateus 6,10, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6,10. Vocês conseguiram captar isso? Assim na terra como no céu. Então, aquilo que eu falei, 3 testemunhas na terra, 3 testemunhas no céu. E aí um ponto-chave, aqui nós vamos entrar na questão da química, é o hidrogênio. São 2 elementos, na verdade são 3, muito importantes entre toda a tabela periódica. Aqui na nossa constituição física, a base é o carbono. Mas para que nós venhamos entender as coisas espirituais, inclusive as futuras, sempre pense nesses 3 elementos: hidrogênio, nitrogênio e silício. Esses 3 são os elementos da tabela periódica mais importante para questões espirituais, para questões futuras, inclusive para o novo corpo. Bem, agora que nós conseguimos entender sobre a estrutura e a construção física da Bíblia, que é a palavra, é o Logos, é a hora agora de nós relacionarmos o que nós aprendemos com o DNA e com a química. Bem, nessa imagem nós temos a questão celular, a questão dos cromossomos, a questão do DNA e a questão das bases nitrogenadas. O hidrogênio, ele representa questões celestiais, ele representa o céu. Então nós temos aqui uma célula, o núcleo da célula, dentro do núcleo está o cromossomo, dentro do cromossomo nós temos aqui o gene, o DNA, que dentro do DNA você tem como se fosse uma escada com vários degraus, você tem então as bases nitrogenadas, ou seja, o outro elemento, não é o hidrogênio, mas é com N, é o nitrogênio. Então, como se cada degrau desse aqui, daqui a pouquinho eu vou explicar melhor, tem uma sequência de letras, uma sequência de combinação. Tem a questão do fósforo também, que ele é muito importante na constituição atual.
E tem a questão da dexorribose, que é essa letra D aqui, em forma de losango. Aqui também. E aqui você tem a ligação do fósforo, a dexorribose. Aqui nós temos 4 letras no DNA, que é o ATGC, sendo que A sempre vai se conectar com T e o G sempre vai se conectar com C. Agora, interessante, sabe qual que é o elemento que vai fazer essa ponte, essa conexão, esse elo, essa ligação com as letras? Sabe quem está literalmente no meio dessa estrutura aqui, ó, como se fosse um degrauzinho, tá vendo? Uma ligação aqui na fita do DNA, o hidrogênio. Que aqui é uma dupla faixa de DNA, algo duplo. Então você tem aqui, ó, hidrogênio no meio, a adenina, que é a letra a citosina, que é a letra C, a guanina, letra G, a timina, a letra T, a dexorribose, que é a letra D, e a letra P, que é o fósforo. Nós vamos entender bem profundamente, não na aula de hoje, mas em todas as outras próximas. Eu vou sempre estar voltando a isso aqui. Isso aqui tem praticamente toda a história da Bíblia está contada aqui. Aqui você consegue encontrar Lúcifer, aqui você consegue encontrar Cristo, aqui você consegue encontrar o sacrifício de Cristo, aqui você consegue encontrar a chave que vai apontar para o novo corpo, aqui você vai achar o arrebatamento, aqui você vai achar vários outros padrões bíblicos, inclusive o Jardim do Éden, você consegue achar aqui. Tudo isso aqui. Então nós vamos vincular os elementos do DNA, mostrados aqui nessa imagem, às respectivas palavras-chave e conceitos. Nuvens de hidrogênio no espaço. Quem nunca viu, isso aqui é uma imagem do Hubble, qual você vê aqui nuvens de hidrogênio. Lembrando que hidrogênio ele é um elemento por si só muito energético. Os famosos carros movidos a água, na verdade, você faz a separação do hidrogênio, você remove o hidrogênio da água, lembrando que a água é H2O, e você vai usar esse hidrogênio como combustível, como fonte de energia. Lembrando que Cristo ele vai voltar nas nuvens, não é? Mateus 26, 64, disse de Jesus, tu disseste, contudo vos digo que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. A gente pode fazer uma correlação de nuvens do céu com o hidrogênio, que está no espaço, mas está dentro da nossa célula, dentro do nosso DNA, nas bases nitrogenadas, na adenina, citosina, guanina, a timina, tá vendo? É o hidrogênio que faz a ponte. Então, assim como Jesus, ele é o número 1 para nós cristãos, você vai entender que o hidrogênio ele tem esse papel central, primordial dentro de tudo isso. Por exemplo, você consegue pensar em algo lá no céu que seja vinculado em sua alimentação, ou seja, ele se alimenta de hidrogênio, ele está relacionado tanto ao céu quanto também ao Pai? Estamos falando do Sol. O Sol, ele se alimenta de hidrogênio. Jesus, frequentemente, ele foi comparado ao Sol nas Escrituras. Ou seja, características. Lembrando que o Sol, essencialmente, está ligado ao Pai. Inclusive, está ligado também à glória e à luz da Nova Jerusalém. O hidrogênio, ele flutua por causa de uma questão de densidade e de eletromagnetismo. Ele ascende aos céus. Algo que a maioria dos cristãos deseja realizar no arrebatamento. Então, o hidrogênio sempre está ligado a questões do céu, questão celestial, tanto de cosmologia quanto do mundo espiritual. Agora vamos falar sobre o fósforo. Esse elemento está ligado a essa terra. O número atômico do fósforo é 15 e ele é comparado à nossa natureza pecaminosa, mundana e terrena. É um elemento pesado que atua como uma âncora, nos prendendo à matéria e nos impedindo de ascender em certo sentido. Então, o fósforo é um elemento ígneo, ligado ao vulcanismo, e as combinações são a partir dele. Então, quando a Bíblia fala que nossa carne é corrupta,
nós temos que ver que isso tem uma ligação com esse elemento, tanto com o fósforo, também com o carbono, que eu já expliquei também em outros materiais lá no canal. Então você pode ver que há um ponto em comum isso. Tanto, olha só para você ver, fósforo está ligado a lúcifer. Lá nos Estados Unidos existe uma marca de fósforo chamada de Lucifers. Porque Lúcifer vem do latim, o transportador da luz, aquele que conduz a luz. Outro elemento chave é o enxofre, ligado à natureza caída também. Ele é um elemento muito próximo ao fósforo. Lembra que o fósforo tem um número 15 atômico? Então, o vizinho dele, o elemento 16, vai ser o enxofre. E o enxofre, nós temos aquela ideia, né, de fugir do lago de fogo e enxofre e ir para o caminho contrário a isso, que é o caminho do hidrogênio. Ou seja, aponta para a questão do céu, aponta para o Messias. Agora, então, nós sabemos o que há entre céu, hidrogênio, e terra, fósforo. Ou seja, um está em oposição ao outro. Então, o céu é feito principalmente de, agora entra um outro elemento, nitrogênio. Esse elemento aqui ele é chave principalmente na questão da Nova Jerusalém. Então, o nitrogênio, o número dele atômico é 7, e a gente lembra de tantos 7 que tem na Bíblia, principalmente lá no livro de Apocalipse, né? Então, 7 é um número por si só especial. O nitrogênio está ligado ao ar que nós respiramos. Muitas vezes é associado a espírito, o ar, né, o Ruach, como 7 espíritos, lá no livro de Apocalipse. Então, assim, a porção do céu, do código genético da Bíblia, estaria relacionada às bases nitrogenadas. Como eu falei, adenina, guanina, timina e citosina, AGTC. Visto, então, que esses elementos existem entre o céu e a terra, também podemos relacioná-los com suas respectivas seções da Bíblia. Sabe o que a gente vai ligar agora? A TGC com os 4 evangelhos. Lembre que os 4 evangelhos já estão ligados a questões do céu. As 4 constelações zodiacais, como eu falei, Aquário, Touro, Escorpião, Leão. E também, assim na Terra quanto no céu, não é isso? Na Terra não está ligado ao nosso DNA, as 4 bases, a qual eu já mostrei aqui? Agora está ligado também a questões do céu. Está vendo que o Evangelho está fazendo essa ponte entre céu e terra? Entre o seu DNA, uma estrutura microscópica, na escala micro, ligando a uma questão macro, lá no céu, nas estrelas. Está vendo que estrelas têm uma ligação com o DNA? Porque nós somos, na verdade, anjos encarnados. E é através dessa escada a qual nós descemos aqui para participar do processo de carne e sangue. Então, o nosso elemento final é mais um componente do DNA e não é encontrado na tabela periódica, tá? Depois eu vou falar sobre isso nas próximas aulas. Esse elemento é chamado, ou componente, de dexorribose. Aqui está a estrutura química da dexorribose, que ela é basicamente, sabe o quê? Esse nome complicado, né? Basicamente, ela é um tipo de açúcar e pode ser comparado ao fruto proibido, encontrado na árvore do conhecimento do bem e do mal. Já dando aqui um grande spoiler, mas algo necessário para que vocês venham entender, o nosso DNA aqui, ele está corrompido, houve a queda lá no Éden. Então, o nosso DNA hoje, por mais que ele seja uma estrutura extremamente complexa, rica, fascinante, mas ele está ligado à árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque com o nosso novo corpo, aí sim, nós vamos ter esse DNA perfeito. Mas só um grande detalhe, para você receber esse novo corpo, você precisa manter esse DNA intacto com você. Ainda que ele esteja corrompido, mas você vai precisar dele como uma ponte, como um ingresso, como um passaporte para você poder herdar o novo corpo. Mais tarde, eu vou fazer uma comparação da dexorribose, ou seja, esse tipo de açúcar, com o maná, o alimento dos anjos, o alimento a qual Deus sustentou o povo de Israel.
Tem uma conexão aqui também, pessoal. Eu falei de DNA, já falei de estrelas, já falei de anjos, já falei de genética, já falei de elementos químicos. Isso tem a ver também com o templo, isso tem a ver também com os elementos dentro do tabernáculo. Cada utensílio daquele dali vai apontar para uma das partes das células do nosso corpo. Ou seja, esse estudo aqui, ele vai pegar coisas que aparentemente não tem nada a ver. E você vai ver que, na verdade, tem tudo a ver. O que falta são as chaves. E aí você vai falar, nossa, isso aí é algo indissociável. Então, agora nós temos todos os elementos do nosso DNA. Nós temos o hidrogênio, nós temos a adenina. Lembra, as pontes são ligadas por hidrogênio. Nós temos a adenina, citosina, guanina, a timina, a dexorribose e o fósforo. Aqui estão todos os elementos do nosso DNA, daquele degrauzinho da escada. Agora nós podemos, então, finalmente colocar esses elementos em um tipo de gráfico, que eu vou mostrar aqui para vocês. Antes eu tenho que falar sobre os nucleotídeos, que é um tipo de bloco básico de construção do DNA. Em outras palavras, o DNA é constituído por nucleotídeos. Então, se alguém tomasse a forma de um DNA, que é uma forma de espiral, ou de um redemoinho, um vórtice, e distorcesse, tirasse esse efeito de redemoinho, e depois esticasse ele, você vai ver que lembra muito uma escada, essa questão. Tá vendo? A escada do DNA. Você tem duas barras ou duas hélices, tá vendo? Essa fita azul aqui. Você tem também essa fita vermelha aqui na ilustração. E nos degraus você tem sempre duas letras. Lembrando que o A sempre se liga com T, tá vendo? Sempre quando você vai ver aqui o amarelo, você vai ver que tem o verde aqui ligando. E o C se liga com o G, ou seja, a citosina vai ligar-se com a guanina. Veja que onde tem o azul, vai ter o vermelho. Então, olha aqui, tá vendo aqui, olha? A dexorribose, as ligações das letras, e nas bordas nós temos o fósforo, e na coluna central nós temos o hidrogênio. Perfeito. Agora eu quero que você pense na escada de Jacó. Gênesis 28, 12. E sonhou, e eis uma escada colocada na terra, e o topo dela chegava ao céu. E eis os anjos de Deus subindo e descendo. Está vendo que eles faziam um movimento, então, que não era só em um sentido? Existiam tantos anjos subindo por essa escada, como anjos descendo por essa escada. Ou seja, o processo da encarnação e o processo da separação disso, que é o processo da morte. E porque o DNA é um código interdimensional, você leva isso para outra vida, como se fosse um banco de memórias. Então agora, se alguém cortasse essa escada aqui, olha, dessa esquerda, que é a mesma da direita, tá? Aqui é a questão tridimensional e aqui a gente está bidimensional. Então lembrando, para se unir as letras, o que você tem aqui no meio, aqui, olha, onde eu estou passando o mouse, você tem isso aqui, ó, hidrogênio. Agora, se você cortasse essa escada aqui ao meio, tá vendo? Tira essa questão aqui da espiral dela, deixa ela sem espiral. E aí você vem com uma espécie de um estilete e divide ela aqui ao meio. Sabe o que vai acontecer? Você teria agora o RNA, então. É como se você dividisse aqui, ó, onde que eu estou passando o mouse aqui, ó, bem em cima da ponte de, deixa eu voltar lá, da ponte de hidrogênio, tá? E aí você vai ficar com duas metades, não é isso? A da direita aqui, ó, com DT, fósforo. Imagina agora só isso aqui, onde que eu vou passar o mouse, só uma metade. Você passou aqui o estilete, né? Separou ao meio, e você pensa só nisso aqui agora, onde que eu estou passando o mouse, ó. Esquece essa outra parte aqui, pra você entender algo que eu quero te passar. Ok. Essa parte aqui, que é a metade, isso aqui que é o famoso RNA. Ou a parte que é mensageira do DNA. Os mensageiros. Então percebam que o DNA ele é uma combinação. Nós temos um nucleotídeo de DNA, que é uma representação perfeita da construção
física da Bíblia. Aqui, ó. Então nós temos essa escada de Jacó. Cada parte disso aqui é como se fosse um degrau dela, tá? Onde eu estou passando o mouse aqui à esquerda, DNA. E aí nós dividimos ao meio, sobrou o quê? O RNA. Lembrando que a timina, no RNA, ela normalmente vai ser a uracila. Como eu falei da questão dos degraus, cada degrau do DNA, aqui, deixa eu voltar lá no DNA. Então, cada degrau desse aqui, ele vai receber o nome de nucleotídeo. Então, de degrau em degrau, a Terra encontra o céu. Ou seja, você vai subindo por essa escada. Aqui também é uma simbologia maçônica. Notem os dois pilares, sendo que o pilar da esquerda representa o céu. Tá vendo? Constelações. Você tem o hidrogênio. O da direita aqui está representando a Terra, está ligado com o fósforo. Então você tem céu, terra, no meio, na verdade aqui é paraíso, tá? Você tem o paraíso, a terra, no meio você tem o céu. E a dexorribose, que lembra que eu falei que é um tipo de açúcar, representado aqui por essa colmeia de abelhas. Lembrando que cada uma dessas letras aqui, A, T, G, C, está ligado com os 4 evangelhos. Sendo que A é Mateus, o homem, aquário. T é Marcos, leão, signo de leão. G é Lucas, o boi, touro. C é João, águia, constelação de escorpião. Então a gente vai entrar agora para falar do livro de Gênesis. Por quê? Está falando sobre o livro dos genes. O que significa templo na linguagem de código da Bíblia? Deixa eu trazer algo bem interessante para vocês aqui. João capítulo 2, 20. Disseram então os judeus: este templo esteve em construção durante 46 anos e tu construirás em 6 dias? João 2, 21. Mas ele falou do templo do seu corpo. Então já notem aqui que um templo é igual a corpo humano. Construíram um templo em 46 anos. Isso deve ser bastante óbvio para aqueles que conhecem um pouco sobre DNA, porque isso mesmo, esses 46 têm uma ligação com os cromossomos. Essa imagem aqui, depois, nas próximas aulas eu vou voltar, nós iremos nos aprofundar nisso aqui. Mas tem uma ligação entre a árvore, a oliveira, a cruz e o cromossomo. Então, você tem a cruz, o cromossomo e uma parte do cromossomo é chamada de cromátida. E olha aqui a questão do tronco da oliveira, como é que é, se não é bem parecido com a cromátida. Depois eu vou voltar nas aulas futuras, a gente vai se debruçar bastante nisso aqui. Se você pegar 39 e dividir por 3, você vai chegar a 13. E 13 é um código astroteológico relacionado com os 13 ciclos lunares durante o ano, 13 lunações. Lembrando que as festas israelitas eram baseadas na lua nova, que são essas aqui das extremidades. E aí, quando nós continuamos estudando a Bíblia, você vai ver as 4 criaturas vivas: Mateus, Marcos, Lucas e João. Então vamos então para a questão do livro dos Gênesis, quando Deus criou os Gênesis. Tá vendo? Ó? No princípio, Deus criou o gene. Então, no princípio, Deus criou céus e terra, ou seja, paraíso e terra. E Deus, ele criou, então, você vê, das aves, do gado, das bestas da terra, e Deus também criou o homem, não é? Olha de novo os 4 elementos aqui, os 4 evangelhos, os 4 cantos dos céus, as 4 constelações zodiacais principais aqui, né, em relação a esse eixo. E Deus criou também o RNA, lembra que eu falei que é mensageiro? Que ele tem um formato parecendo, depois a gente vai ver isso, como de uma serpente, porque Deus, ele criou as criaturas que rastejam. Também Deus criou árvores, frutos, ervas, sementes. Isso está ligado com
a dexorribose. E Deus criou o masculino e feminino, Adão e Eva, homem e mulher. Isso aqui são símbolos maçons. Olha para você ver como é que eles têm conhecimento, uma codificação de muitas coisas. Porque nós temos que entender que os maçons, eles são muita coisa negativa eles são. Mas estúpido, pessoal, eles não são. Então eles têm conhecimento das escolas de mistérios, conhecimentos milenares, a qual eles receberam das entidades e escondem isso. Porque eles realmente, os maçons, comandam o mundo através dos bastidores. É importante que nós entendamos os objetivos aqui. Então, compreender os símbolos é uma chave importante para nos ajudar a visualizar para onde nós estamos indo nesse estudo. Agora, outra informação importante é nesse arco real. Aqui, deixa eu explicar aqui essa imagem para vocês. Num templo maçônico, essa imagem, na verdade, ela não existe a outra metade. Na verdade, aqui é um efeito espelho. Só existe essa metade aqui para a esquerda. Só isso aqui onde eu estou passando o mouse que existe. Essa outra parte aqui é uma duplicação, uma cópia, só que invertida, dessa outra parte. Tanto é que você pode ver até que a letra G ela está invertida, tá vendo? Dentro aqui do compasso esquadro. É a mesma imagem, só que o efeito espelho, uma está invertida com a outra. Na verdade, eles codificam, não é isso? Eles escondem. Eles só vão te dar um lado para você ver. E aí você não consegue chegar à resposta. Quando você pega essa imagem que eles te dão ali nos templos e você faz o efeito espelho, você coloca a outra metade, aqui tem vários elementos, como o arco celeste, aqui você tem o compasso esquadro, o Párteno que nós vamos ver, você tem a questão aqui do mel, tá vendo? Uma casa de abelhas, mostrando o que? A dexorribose, a terra, não é? O piso quadriculado, mostrando a questão do fósforo, a ponte de hidrogênio que fica no meio, não é isso? Lembra aqueles outros slides aqui que eu mostrei para vocês, ó? O hidrogênio ele fica no meio. Uma loja maçônica nada mais é do que um templo, um corpo. Então aqui você tem as 4 bases. Então você tem a questão da terra e entre outros significados aqui. Esse arco real nós podemos olhar agora através de ambos os olhos, em vez de apenas com o olho esquerdo. É aquilo que eles colocam. Então, lembra que eu falei que o hidrogênio está ligado ao elemento com Cristo? Porque Cristo ele é o principal, a pedra angular, ele é um alicerce seguro para você construir a sua casa, o seu corpo, o seu templo. Tanto que Efésios 2:20 fala, né? Que são edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo o próprio Jesus Cristo, ele é a pedra angular, a principal pedra angular. E aí tem o Pártenon, lá na Grécia, Atenas, que ele representa, significa essa palavra, virgem, como Maria. Então, por que os maçons eles usam esse templo para a sua arquitetura? Porque ele tem 23 pilares e também 46 pilares. Então, ele tem 46 pilares externos e 23 pilares internos. Lembra que nós temos 46 cromossomos, dos quais 23 são doados / sacrificados da mãe e do pai para se fazer um bebê, uma nova vida. Que é essa imagem aqui, ó. Você tem então os pilares do testemunho, o DNA não deixa mentir, né? Deus ele sabia de toda essa questão, deixar os dois crescer junto, né, até o momento da colheita. Então você tem os 23 pares de cromossomos aqui. E a questão XY, né, o 23º, que vai definir a questão da sexualidade. E na própria loja maçônica, eles colocam tudo lá na base desse 23 ou 46, tá vendo? 18 cúbitos, 18 com mais 5 ou 5 mais 18 é igual a 23. Lembra, pessoal, que quando a gente estuda o Apocalipse, a gente vê uma questão de besta saindo do mar? Na simbologia maçônica, esse piso quadriculado, ele além de representar a terra, ele também representa um mar. Não é isso? A nível do solo, a gente tem ou água ou terra.
uma dualidade, né? Branco e preto, luz e escuridão, enfim. Isso não representa apenas a separação de luz e trevas. Lembra que lá no Gênesis, capítulo 1, Deus ele fez separação entre luz e trevas, mas também Deus ele fez outro tipo de separação entre terra e água. Igual eu falei lá em Apocalipse, fala de besta saindo da terra e besta saindo da água, do mar, né? Então pense agora no mar como um útero de uma mãe com seu líquido amniótico, porque o nosso DNA está rodeado por água. Isso é muito interessante. Bem, pessoal, como eu falei aqui, vai ser apenas uma aula introdutória. Lembrando que essa aula foi um pouquinho menor, as outras vai ser maior, e a gente vai se aprofundar em cada uma dessas coisas, em corpo, em tempo, em química, em biologia, em cosmologia, na Bíblia, no Gênesis, nos 4 evangelhos, adenina, citosina, da guanina, da timina, dos padrões que representam, da dexorribose, da questão da escada de Jacó, da questão do DNA, na questão dos 4 evangelhos, na questão dos elementos. Nós vamos voltar da testemunha, constituição física do corpo, da Bíblia, enfim. Tudo isso aqui a gente vai voltar. Foi só uma aula de introdução, tá, pessoal? Tem muita coisa legal que muitas vezes a gente lê a Bíblia e a gente não fazia nem noção que a Bíblia ela tem uma outra camada de linguagem que vai nos trazer um entendimento ainda mais profundo. Isso não quer dizer que as outras interpretações elas estão imprecisas. Não, pelo contrário. São camadas de entendimento que uma coisa tem a ver com a outra, né? A Bíblia é um livro de uma linguagem múltipla em todas as questões. Então é algo bem legal. E isso aponta para vários padrões. As próximas aulas a gente vai falar sobre a árvore do conhecimento, do bem e do mal, a árvore da vida, jardim do Éden, tudo com a questão da célula, tudo com a questão da genética, do DNA. Que DNA, na verdade, são códigos, são letras, são palavras, é um logos,